Aleluia! Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 3. João, no capítulo 8, a partir do verso 3, diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aplica a tua palavra nos nossos corações. Não permita, Senhor, que nada nos distraia. Aquele que está pelo rádio, aquele que está pelo celular, pelo computador. Meu Deus, que todos possam estar com as suas mentes cativas, meu Deus, e atraídas à tua palavra. Que nada nos roube, Senhor, a semente que o Senhor libera sobre nós nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa semana nós vamos falar de pedras lançadas, que sinalizam céus abertos. Toda vez que nós vemos pedras lançadas, nós vamos ver um momento de compromisso, vamos ver sinais de ação, vamos ver características que também sinalizam salvação. Nós vemos, no caso de Estevão, pedras que sinalizavam ali todo o ambiente de glória que nós falamos aqui ontem. Se você não assistiu a pregação de ontem, volta lá no Facebook, salvo, corre lá. As pedras que lançaram sobre Estevão, elas não abriram o céu. Pelo contrário, os céus que se abriram para contemplar aquele momento. E ali estava sinalizado a redenção. Tanto é que as roupas de Estevão foram lançadas nos pés de Saulo, que viria a ser o Paulo, o grande precursor, o grande doutrinador da igreja de Jesus, para os gentios. Houve ali um processo de redenção. Houve ali também um processo de salvação. Estevão morreu em Jesus, e muitos ali testemunharam aquele momento, foram salvos. Nós também vemos ali uma aliança, um compromisso. O comprometimento de Estevão foi tão grande a ponto dele escolher pagar este alto preço com a própria vida por não negar e que ele escolheu viver. Características similares toda vez que nós vemos o lançamento de pedras, toda vez que nós vemos este juízo por pedra.
E como que começou isso? Quero voltar um pouco com você no tempo, para que a gente possa entender que na cultura de Jesus, no momento ali, na cultura do povo hebreu, do povo judeu, havia sim uma lei que estabelecia o apedrejamento. Talvez hoje, em século XXI, isso cause algum escândalo, algum espanto, mas naquela ocasião era normal. E interessante observar que com a mulher adúltera, nessa passagem que nós, o apedrejamento, a salvação daquela mulher. Peraí, pastor, repete que eu não entendi. Apedrejar a mulher adúltera provocaria. Mas como, pastor? Que loucura é essa? Que heresia é essa? Pois bem, vamos entender. A lei dizia que se a mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser morta por apedrejamento. Ao morrer apedrejada, aquela mulher estaria submetida ao cumprimento da lei. E cumprindo-se a lei, haveria redenção. Já vemos aqui a primeira característica, redenção. Se ela morre cumprindo a lei, ela estaria comprometida com a lei. Então vemos o comprometimento. Outra característica também que nós já falamos de Estevão. E se ela morresse cumprindo a lei, ela estaria salva. Porque a lei dizia, e toda vez que você cumpre a lei, e a lei só consegue te condenar porque você não consegue cumpri-la. Mas uma vez cumprindo, Jesus veio e conseguiu cumprir toda a lei, rigorosamente. Diga-se de passagem, ele foi o único. Por isso que Paulo vai dizer que a lei é boa. E se você quiser viver na lei, viva na lei, mas viva na lei. Outro exemplo. A lei dizia que se o filho rebelde, desobediente, fosse corrigido uma vez, duas vezes, três vezes, até na frente dos outros, para que houvesse testemunhas de que aquele filho estava sendo instruído, corrigido, orientado por seus pais, e mesmo assim se apresentando rebelde, então os pais deveriam levar aquele filho para fora da cidade e matá-lo apedrejado. Porque ao morrer apedrejado, estaria acontecendo ali o cumprimento da lei. E então, o filho apedrejado seria salvo. E parece loucura, parece absurdo na nossa de hoje. Mas se você parar para pensar, se o filho morre em rebeldia, ele estaria condenado à perdição. Porque ele morreu descumprindo, desonrando o pai e a mãe. Então, se o filho está em desonra, a lei dizia, mata apedrejado, porque o que acontece com o apedrejamento? Ele morre cumprindo a lei. Cumpriu a lei, ele está salvo. E muitas vezes o que nós não queremos, o que nós não desejamos, não é o cumprimento da lei. É porque nós não entendemos a consequência do cumprimento da lei. Nós não conseguimos medir a confusão que causa na nossa mente, no nosso coração, sermos livres da lei. Nós não conseguimos perceber que fugir da lei, fugir do cumprimento da lei, traz um prejuízo muito maior do que se submeter a ela. A justiça de Deus é para os crentes. A justiça de Deus é para os obedientes. A justiça de Deus é para os que honram. O juízo de Deus é para os descrentes, desobedientes, rebeldes, aqueles que desonram ao Senhor. Existe justiça e existe juízo. O que é que me faz usufruir da justiça, que é a parte positiva? É quando eu me submeto à lei, à justiça de Deus. Quando eu não me submeto, quando eu escolho viver do meu modo, existe um juízo. E eu escolho debaixo de onde que eu vou estar. Interessante observar que esse poder de escolha, ele é desde sempre.
Adão pôde escolher comer do fruto, Eva pôde escolher comer do fruto. O livre-arbítrio existe, a graça vem antes da lei. E talvez fique aqui um tema para a gente poder fazer uma semana de lives aí, programação, falando sobre a graça e a lei. Separando, explicando sobre isso. Porque mas eu não vou entrar nesse assunto muito não, para não confundir e não fugir do tema. Estamos falando de pedras lançadas que sinalizam céus abertos. E eu quero destacar para você aqui que os fariseus e escribas, homens da lei, autoridades da lei, e quando eu falo autoridades da lei, eu estou falando apenas de autoridades religiosas. Aqueles homens eram autoridades também políticas. Eles eram, é como se hoje viesse um juiz, um advogado, se hoje viesse um delegado, acusando a mulher de adultério. Eram pessoas que tinham autonomia e poder para poder estabelecer justiça, juízo, para poder fazer valer aquilo que estava prescrito na letra da lei. Naquele momento, eles vieram com a mulher e disseram: Jesus, Senhor, Mestre, Rabi, o que nós devemos fazer? Porque o intuito do coração daqueles homens era que Jesus, se ele diz que Moisés está certo, ele mandou matar a mulher apedrejada. Que Messias é esse? E se ele diz que Moisés está errado, ele negou a lei de Moisés, o patriarca maior, o cara que era referência para eles em tudo. Então, peraí, que Messias é esse? Então eles queriam, era uma coisinha para Jesus. Interessante que eles trazem a mulher e dizem, ela foi pega no ato. E a lei diz que toda mulher pega assim tem que morrer apedrejada. Detalhe, Jesus não era rabi à toa. Ele era professor. Ele não era chamado de mestre porque ele era Jesus, o Filho de Deus. Não, ele era mestre porque ele dava aula. Ele tinha discípulos não porque ele tinha seguidores que gostavam da mensagem. Ele era uma autoridade pedagógica, ele era uma autoridade de ensino da letra da lei. Jesus conhecia muito bem a lei. Tanto é que nós não lemos, mas o primeiro versículo de João 8 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Verso 2. E pela manhã, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando, Jesus tinha moral para isso. Jesus conhecia a lei. E então começa toda essa discussão. A partir daí, Jesus estava ensinando o povo. Então chegam os escribas e fariseus, que também eram doutores da lei, também eram conhecedores da letra, de tudo que Moisés tinha deixado estabelecido como regra desde o Sinai, a caminhada no deserto. Pois bem, aqueles homens queriam pegar Jesus numa pegadinha. E Jesus simplesmente diz assim: olha, aquele que está em pecado, que seja o primeiro a jogar a pedra. Interessante que a lei, se você for lá no livro de Levíticos, a lei não diz que a mulher deveria ser apedrejada. A lei diz que os dois, homem e mulher, deveriam morrer apedrejados. Se fossem pegos em adultério, ambos deveriam morrer apedrejados. Eu te pergunto, onde é que estava o cara? Porque eles acharam que ela foi pega. Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato. Então, se ela estava no ato do adultério, onde é que está o cara? Será que ele fugiu, pulou a janela? Será que ele era um escriba, um fariseu? Será que ele não era ali uma autoridade da época? Será que ele talvez de repente não estava ali com a pedra na mão? Será? Será que numa sociedade extremamente machista como era a sociedade da época, será que aqueles homens não estavam ali protegendo um dos seus? Verdade é que não sabemos, a Bíblia não diz. Mas são perguntas que eu faço. E um dia eu vou querer saber de Jesus quando eu chegar lá em cima. Senhor, onde é que estava o camarada? Mas Jesus
sabendo da lei, não adiantava discutir com aqueles caras. Ele diz assim, vem cá. Quem? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a ela. Interessante que na maioria das vezes, aqueles que vêm para acusar têm motivos de acusação. Só que o tema dessa mensagem diz: pedras lançadas sinalizam céus abertos. Só que nesse caso aqui, porque o próprio céu estava revelado em Jesus, amém? Céus abertos significa acesso a Jesus, porque quando Estevão viu os céus abertos, a palavra diz que ele contemplou Jesus à destra do Pai. Ele viu a glória de Deus e Jesus à destra do Pai. Céus abertos significa acesso a Jesus. E aquela ameaça de apedrejamento, aqueles fariseus, aqueles homens hipócritas, eles trouxeram aquela mulher diante de Jesus. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que muitas vezes o que vai abrir os céus não é um jejum. O que vai abrir os céus não é uma campanha de 7 dias. O que vai abrir orar, você não é você muito ler a Bíblia. O que vai abrir os céus nesses últimos dias, não corra das pedras, elas abrem os céus para você, elas te levam até Jesus. O que eu quero dizer para você nessa última hora, a igreja está vivendo a última hora, nós estamos prestes a viver o acabamento da igreja, o Maranata há de se cumprir, ora Senhor Jesus, tudo isso é uma realidade palpável, tangível no meio de nós. Nós precisamos voltar a pregar a volta de Jesus nos nossos púlpitos, nós precisamos voltar a pregar a volta de Jesus nas nossas igrejas, os nossos permeados de arrebatamento. Mas o que mais me chama a atenção nessa passagem é que não era a santidade daquela mulher que trazia ela para Jesus. Foi a frequência nos cultos que trouxe ela para Jesus. Não foi o fato dela ser batizada nas águas que trouxe ela para Jesus. Não foi a oração em línguas que trouxe ela para Jesus. Não foi o título que trouxe ela para Jesus. Não foi o paletó e a gravata, a saia que trouxe ela para Jesus. Nós precisamos deixar de lado a nossa religiosidade, os nossos critérios. Eu falo isso aqui, já faz um bom tempo. As medidas, os aferidores de medida, a nossa régua. Como igreja, a nossa régua está corrompida. O que nós achamos que é bênção já não é bênção. Deus nunca disse que é bênção. O que a gente acha que faz a gente ganhar ponto com Deus, faz Ele amar mais a cada um de nós, não tem nada a ver com aquilo que Ele diz. As nossas mensagens não tem nada a ver com o que Jesus pregava. Nós precisamos nos converter. Prestes ao arrebatamento. Um grande avivamento virá sobre a igreja. Mas tudo que a igreja quer é melhorar de vida. É fazer a viagem dos sonhos. Tudo que a igreja quer é uma cura física. Nós não estamos nos aproximando de Jesus. Interessante que eu falei isso no começo da pandemia. Talvez tenha sido a primeira vez que a igreja brasileira orou por um único motivo. A verdadeira unidade se manifestou no meio da igreja brasileira, quando todos estavam orando para o coronavírus. Na época ainda era coronavírus. Agora não, agora é Covid-19. Quando nós vamos para os nossos cultos, cada um tem uma pedra na mão para lançar contra o primeiro que aparecer. Nós vamos para o culto para orar pelos nossos próprios objetivos.
Isso está errado, pastor? Não, não está errado, mas não é suficiente para vermos Jesus. Muitas vezes são os fariseus e escribas que estão nos levando para Jesus. São os acusadores que estão nos levando para Jesus. Essa semana que passou, precisou um camarada dizer aí, se dizendo pastor, precisou ele dizer que a Bíblia precisava ser atualizada para você ver homens de Deus declarando o seu amor e sua devoção pela palavra de Deus. Precisa um herege se levantar para que a gente possa começar a enaltecer e a colocar as coisas no lugar. A igreja ainda é reacionária, ela reage a um problema, ela nunca se antecipa. De outra polêmica. Porque a gente gosta de proteger os nossos. Quando o pastor foi acusado, um pastor foi acusado de assédio moral, de abuso com uma jovem na igreja, a pastorada quieta, ninguém fala nada. Aí agora surge o outro assunto, não, agora é por isso que nós estamos tão distantes de Jesus. É por isso que tarda o avivamento. É por isso que tarda o avivamento. Porque nós somos aquela mulher adúltera que não estamos correndo para Jesus. Estamos nos leitos, nos púlpitos, nos altares, adulterando. Por isso tarda o avivamento. Aí uma meia dúzia de fariseu, hipócrita, de escriba, para nos levar até Jesus. Uma igreja teimosa, uma igreja adúltera, que troca o amor de Jesus por uma luz colorida no púlpito, que troca o amor de Jesus por um aplauso, que troca o amor de Jesus por curtidas, que troca o amor de Jesus para pregar o que o povo quer ouvir, que troca o amor de Jesus para cantar o que o povo quer ouvir. Uma igreja adúltera. É por isso que eu digo, até o fariseu é o fariseu de Deus. Porque se não fosse fariseu, se não fosse escribas, aquela mulher morreria no pecado. E aí? Mas aquela mulher pôde se arrepender. Porque os fariseus levaram ela até Jesus. Com o coração corrompido, sim. Com a intenção errada, sim. Mas levaram aquela mulher até Jesus. E ela pôde contemplar os céus abertos. O mais maravilhoso foi ouvir o som das pedras caindo no chão. Um a um, desistindo de apedrejá-la. Porque ela não precisava mais da lei para salvá-la. Ela podia ser salva agora pela graça. Ela podia ser salva agora pelo amor. Ela podia ser salva agora pelo perdão. Ela podia ser salva agora pelo arrependimento. Ela podia ser salva agora por uma nova conduta. Ela podia ser salva agora pela sua própria vida. Por um testemunho de vida. Se fosse só salvação, aquela mulher podia ter morrido apedrejada. Morreu cumprindo a lei, estaria salva. Mas não se trata só de salvação, se trata de redenção. A mulher poderia ajudar a redimir. Quantas pessoas aquela mulher não pôde ter trago até Jesus no encontro? Talvez o casamento dela tenha sido restaurado. Talvez os filhos dela tenham sido encaminhados e recebido um destino profético naqueles dias. A palavra não registra, mas nós não podemos também nos furtar a imaginar todo o contexto que aconteceu depois daquilo. Pedras lançadas sinalizam céus abertos. E tudo que a igreja precisa agora é se levantar da prazeres e estar diante de Jesus, ainda que sob ameaça de apedrejamento. Sabe aquele crente que só busca quando está em apuros? Aqui não tem isso.
Não tem ninguém aqui que faz isso. Deve ser lá pro outro lado. Aqui em Anápolis não tem ninguém que faz isso, não. Mas você deve conhecer alguém lá de fora. Que ora, que jejua, que lê Bíblia, que paga o preço quando está no aperto. Quando as pedras estão nas mãos dos acusadores. Aí corre para Jesus, sabe o endereço da igreja, sabe o telefone do pastor para pedir oração. Aí quando vai tudo bem, some. Some. Eu lembro de um que todo dia estava na igreja de manhã, na madrugada, orando para Deus dar um carro. Quando Deus deu o carro, o camarada sumiu. O pastor foi perguntar por que ele sumiu. Ele disse, a gasolina está cara, pastor. Você acha que está barata? Basta fazer um carro para ir para a igreja? O Senhor conhece a mulher adúltera. Eu não sei de que lado você está. Se você está do lado do fariseu, que se protegem, que se guardam, que se escondem na bolha do evangelho, do falso evangelho, que se escondem na bolha do título, na bolha do paletó, na bolha dos adúlteros. Melhor ser a mulher adúltera que encontrou Jesus. Porque os fariseus saíram dali sem salvação. Os fariseus que conheciam tanto a lei, saíram dali sem ser salvos por ela. E a mulher que se arrependeu. A mulher que se deixou levar. A mulher que muitas vezes, atraída, enganada pelas emoções, pelo coração, que a própria Bíblia diz que é enganoso, estava ali diante de Jesus. E Jesus pergunta, onde estão os seus acusadores? Foram todos embora? Não tem ninguém aqui? Só eu e você? Os céus estão abertos para uma intimidade entre nós e Jesus. A igreja brasileira tem passado um momento de vergonha, porque ela está sendo pega em adultério nesses dias. Estamos adulterando com os nossos próprios deuses particulares. Adulteramos com o nosso ego. Adulteramos com os nossos sonhos. Adulteramos com os nossos planos. Adulteramos com as nossas estratégias de crescimento. Adulteramos com os dízimos e ofertas. Adulteramos com o mamon. Ofertamos em fidelidade. Colocamos o dinheiro acima do nosso relacionamento com Jesus. A igreja nesses últimos dias, ela tem sido como uma mulher adúltera. Mas ela já foi pega. Louvado seja Deus por isso. A igreja brasileira já foi pega em adultério. Uma coisa, ou morre, ou vai para a cruz e morre para ser apedrejada, para ser salva pela lei, ou se arrepende. Só nos resta agora a morte. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Precisamos morrer para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para o nosso eu, para o nosso ego. Pedras lançadas sinalizam céus abertos. Talvez você precise de um céu aberto em finanças. Talvez você precise de um céu aberto no seu casamento. Talvez você precise de um céu aberto com seus filhos. Talvez você precise de um céu aberto na sua saúde física. Onde você precisa de um céu aberto, mas é tempo de arrepender. É tempo de nos arrepender. Já estamos postos e expostos diante de Jesus. Mas Ele com seu eterno amor acusa. Ele com seu eterno amor não nos aponta. Pelo contrário, Ele pergunta, onde estão os seus acusadores? Não tem não, agora tem um detalhe. Vai, não peca mais. Esse negócio de vem como estás, que Jesus chama do jeito que você é, tudo bem, até aí tudo bem.
Mas você já veio? Pois, já mostrou toda a sua vergonha? Já reconheceu? Vão mudar de vida. Chegou caloteiro? Tudo bem, Jesus te ama, mas bora parar de dar calote nos outros. Chegou linguarudo? Tudo bem, Jesus te ama desse jeito aí, mas bora parar de falar dos outros. Chegou mentiroso? Jesus também te ama, mentiroso, mas você precisa ter uma mudança de vida. Jesus te ama do jeito que você é, mas Ele não quer que você fique do jeito que você é. Ele quer te fazer nova criatura. Ele quer te promover um novo nascimento. Ele quer que você vá e não peque mais. E essa foi a palavra. Céu aberto é para produzir arrependimento. Céu aberto é para produzir santificação. Céu aberto é para produzir novidade de vida. Céu aberto é para produzir novo nascimento. Céu aberto não é para você viver do jeito que você acha que deve e Jesus que se vire para vir apoiando e aprovando suas coisas, não. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai, não peques mais. Ela não recebeu um conselho, queridos. Ela não recebeu uma opinião. Não foi um pedido, foi uma ordem. Vá. E não peca mais. Acabou. Para você já deu. Você já usou, já abusou, agora toma jeito na sua vida. O problema é que a gente não prega esse arrependimento porque a gente precisa do cara com peso na consciência no culto que vem, para ele ofertar, para ele poder voltar, para ele continuar frequentando a igreja. Então eu não prego esse arrependimento porque eu não quero que ele vá, eu quero que ele fique. E que ele fique, que ele vá ficando. Porque eu preciso dele aqui no meu pé. Você entende onde é que a gente está adulterando? Jesus nunca libertou ninguém para si, ele libertou para fora. Vai. Levanta e anda. Toma a tua cama e anda. Passa daqui. Cai fora. Vai, te mostra para o sacerdote. Jesus sempre curou, operou milagres e maravilhas para que as pessoas fossem livres, inclusive dele. Mas tudo que nós queremos nesses dias é que as pessoas sejam cada vez mais cativas e dependentes das emoções de nós. Das nossas placas, das nossas igrejas, das nossas denominações, dos nossos esquemas, dos nossos arranjos eclesiásticos. Não, isso vai cair por terra, em nome de Jesus. E eu conto com você para isso. Com as suas orações, com o seu compromisso. Como igreja, eu te digo como igreja, os céus estão abertos. Estamos diante do Cristo. Já fomos expostos nos nossos pecados, nossos defeitos, já foram expostos para Ele, já contaram de mim e de você para Jesus. O acusador, o Satanás, já falou do meu pecado, do seu pecado, para Jesus. Estamos expostos, o que nos resta? Voltar ou nos arrepender e ter uma vida transformada em Jesus. Pedras lançadas sinalizam céus abertos.